Agora começou. Bom, boa noite, gente. Eu sou a Carol, vou ser a apresentadora de hoje, vou apresentar nossos palestrantes. Vou falar primeiro o tema, que é saúde das mulheres imigrantes e reflexão sobre o conceber, gestar, parir e nascer. A gente tem a Giovana, que ela é a nossa palestrante de hoje. Ela é imigrante boliviana humanista, ativista pela não violência ativa e a não discriminação, mediadora intercultural, membro fundadora da equipe de base Warmings Convergência das Culturas. E a gente também tem a Cláudia, que é docente do nosso curso aqui de obstetrícia e do programa de pós-graduação em mudança social e participação política da Universidade de São Paulo. A Giovana tem 30 minutos, conforme conversado com a Helena. Depois a gente vai ter nosso debate. Eu vou pedir que as pessoas possam ser o mais breve possível, para que deixem espaço para outras pessoas falarem também, se expressarem, e qualquer dúvida também podem falar. E é isso, gente. Boa noite. Obrigada, Carol. Não sei se a Helena falou com você, eu encaminhei uma apresentação que queria utilizar. Bem, agradeço o convite, e com pessoas queridas, não, como Cláudia, que já nos conhecemos faz tempo, somos parceiras com o coletivo. Então, também muito feliz por esse projeto, né, que estão impulsando, que acho super importante. Eu vou usar só essa apresentação para apoiar em algumas imagens, porque acho que é bom ter algumas imagens. As imagens têm símbolos, não? Significados que muitas vezes, verbalizando, não podemos transmitir. Então, passa o seguinte slide, por favor, querida. Eu sempre falo do Parque Mundo Andino, porque o mundo andino compreende, ¿no?, quechos, aymaras, surus, várias nações indígenas, mas aqui na cidade de São Paulo, ¿no?, a comunidade boliviana tem principalmente quechos, aymaras, que se reconhecem, ¿no?, como parte dessas nações originárias que criam essas práticas. Alguém pode, por favor, passar a seguinte slide? Não sei quem está manejando a apresentação. Eu não sei o que aconteceu também, eu fiquei pensando se era só comigo. Carolzinha, você que está passando... Ah, não, a Larissa. Não está passando aqui para gente os slides. Ô, Pro, só um instante, que eu estava apresentando e a Lari também. Eu vou parar aqui, Lari, pode continuar. Perdão. Tá, tem alguém que está com o áudio ligado, se puder também. Eu já fechei também, mas Obrigada. Era isso, é bom lembrar de pedir, né? Bom, tá bom, obrigada. Não, então, eu acho que quando vamos falar de conceber, gestar, parir, temos que saber também, não, desde... acho importante ubicar vocês desde o lugar onde eu estou falando, né? Então, eu estou falando como uma mulher migrante, que se identifica como mulher quechua, não? E, además, acho que é importante também não cair em generalizações que se tem, a vezes, de um imaginário de lo que seria a comunidade boliviana ou as mulheres andinas. E eu sempre falo do mundo andino, por quê? Porque temos mulheres quechuas e aymaras que migram a São Paulo, não? Que são de Equador, de Peru, de Bolívia. Tem também, não, pessoas andinas em Argentina, em Chile, que está na Cordillera de los Andes. E por mais que tenhamos algumas especificidades nas nossas práticas, temos muitos pontos em comum, não? E são práticas que são ancestrales, que são saberes, ¿no?, que nas comunidades rurais se mantêm como mais vivas, ¿no?, como mais claras de onde elas vêm. E nas cidades se mantêm essas práticas, mas muitas vezes não se tem consciência disso. Não? Então, quando as mulheres migramos, também trazemos essas práticas. E o tema não sei, de estar grávida, de gerar uma vida, uma família, um território que não é nosso, sem redes familiares,
é complicado, não? Porque são estas redes familiares também que ativam esses saberes, porque uno vai crescer vendo certas práticas, os saberes, fazendo, não é que você estuda sobre isso, você aprende fazendo, sendo parte, não? E necessariamente as redes familiares mantêm vivo, não? Essa dinâmica desses saberes e práticas. E quando você migra, também tem o tema de uma aculturação, não? ¿Por quê? Porque essa migração, no caso boliviano, digamos, migração andina, que tem fenotipo indígena, já sofrem uma discriminação, uma xenofobia, pero que já existe no Brasil. Não é que nós trazemos essa discriminação, ela já existe em relação aos povos indígenas aqui no Brasil, que é um tema não resolvido, não? Então, por ter esse fenotipo, terminamos também tendo em comum vários tipos de discriminações, xenofobia, não? Aí eu coloquei algumas palavras que estão em Aymara, não? Porque um dado interessante que as que são doulas ou têm experiência de acompanhar parto sabem que quando as mulheres estão no meio de parto, poucas conseguem fazer essa tradução da língua, não? A língua materna é a que se manifiesta no processo do parto. E muitas vezes é difícil ajudar essas mulheres porque nesse momento elas não vão entender, não, o português, pero igual então acho que é importante primeiro ter em conta isso, não? Então essa culturação que falava, essas mulheres ou elas vão afirmar-se, não, nessa identidade de práticas e fortalecer-se nisso, ou vão tentar apagar isso para ser incluídas nesta sociedade, não? Então, deixar de várias práticas que teriam em Bolívia, aqui dificilmente lo vão fazer, porque todo o tempo vão ser questionadas por esse choque cultural, não? Porque já é uma prática que parece que quando uma mulher está grávida, todos os demais sabem mais que você e vão falar para você o que você tem que fazer. Não há uma infantilização com as mulheres. E com mulheres migrantes é muito mais forte, e mulheres imigrantes que têm fenotipo indígena, muito mais, porque aí seriam as salvajes, não? Opera com essa crença de salvaje que não sabe nada. Então, eu, civilizado, vou falar o que tem que fazer, não? Então, isso opera também muito fortemente. E muitas mulheres imigrantes são intimidadas, não? A exercer essas práticas e saberes, porque esse choque cultural é muito forte, não? É muito forte, e ao não ter redes familiares, essa pessoa está bem vulnerada, não somente em seus direitos, sino também nesse momento especial onde está mais sensível, então é mais complicado. Então, acho que esse é um elemento que não podemos não tomar em conta para entender o que passa, não, nisso de concebir, gestar e parir. Em Bolívia, o tema da planificação familiar é um tema todavía que não é tão democratizado, não? Porque ainda Bolívia, por mais que tenha tido uma mudança muito forte nestes últimos anos, ainda é um pouco conservadora nesse sentido. E na cidade de São Paulo, además das ONGs ou coletivos que podemos dar algum tipo de acolhimento aos migrantes, quienes dão fortemente um tipo de acolhimento são as igrejas evangélicas, né? E essas igrejas evangélicas falam para essas mulheres, e isso é assim textual, com várias mulheres que eu falei, não? Porque nosso coletivo faz muitas oficinas, ou fazia antes da pandemia, que elas tinham que ter filhos, que era a vontade de Deus, não? Que elas não podiam usar nenhum método anticonceptivo. Não? Então, você já vem de um lugar onde a planificação familiar é um tema que não se conhece muito, então você chega a um território onde as pessoas que te acolhem condicionam, não? Também essa liberdade de você poder planificar ou não a gravidez. Esse é um elemento, mas são várias variáveis, não? Tem tema também de que muitas mulheres migram muito jovens,
para evitar o acoso dentro das oficinas de costura, elas terminam casando-se muito novinhas, não? Então, 17, 18 anos, e estão com um bebê, não? E, em geral, são as que mais violência obstétrica sofrem, não? Porque são chiquillas, que não têm rede familiar, não têm, às vezes, pessoas que vão orientar elas. Então, tem uma série de coisas, não? Que vão fazer que o acto de conceber, assim, seja bastante condicionado, não? Com mulheres migrantes. E no tema de gestar, de la gestação, algo que é importante não mencionar que, por exemplo, aqui em São Paulo, que eu saiba, não tem mulheres dentro da comunidade, eu não conheci até agora, que façam as massagens, não? Podes passar o slide, por favor? Obrigada. Antes de passar com o tema, eu quero que vejam algumas imagens. Umas imagens que são públicas, que é de um fotógrafo espanhol que foi a uma casa de parto intercultural que tem na Bolívia, em Patacamaya, não? E ele sacou algumas fotografias, e eu sempre gosto de mostrar elas, porque há coisas que as pessoas não entendem por o contexto cultural que existe, não? Então, em nossa cultura, você vai estar acompanhada da família, né? Mas se você não tem família, quem acompanha você? Não, se seu marido está trabalhando na oficina de costura, quem acompanha você? Então, essas mulheres, neste território, quando vão dar à luz, estão sozinhas, né? Praticamente sozinhas. E quando, por exemplo, estão grávidas, muitas não conseguem fazer o pré-natal, porque uma coisa que nós, como coletivo, denunciamos muito é que falta formação em los equipamentos públicos para as pessoas que atendem estas mulheres grávidas que querem fazer o pré-natal, porque não conhecem a lei, não sabem que as pessoas com um status regular ou irregular podem ter acesso à saúde. Então, muitas mulheres imigrantes terminam não fazendo pré-natal, termina não tendo nenhum tipo de acompanhamento, não? Porque não existem mulheres que façam massagens, não. Eu até agora não conheci nenhuma parteira, não, que estivesse aqui em São Paulo. Eu já ouvi falar, mas nunca consegui chegar à pessoa, né? Porque também a migração boliviana, por ter a fronteira muito cerca, é uma migração que está em constante movimento, não? De ir e vir. Então, já a gravidez para uma mulher migrante já empieza com a violência obstétrica, já começa com o tema de você ter acesso ou não. Não, porque, não sei, vão a pedir desde comprovante de residência, desde o tema de não entender que a pessoa fala, não, não entendo espanhol, não posso atender você. E muitas vezes, aqui tem uma migração muito forte rural. Então, tem mulheres que a língua materna ou é aimara ou quechua, então elas nem falam muito bem o espanhol, então muito menos o português. Então, quando vão à UBS, a primeira fronteira vai ser esse guichê de atendimento, né, para fazer o cartão e tudo isso. O áudio está bem para todos ou está cortando? Para mim está normal. ¿No? Então, já nesse sentido, a gravidez já empieza, ¿no? A ser um pouco conturbada, porque você muitas vezes não vai ter um atendimento, um acompanhamento. E também tem muitos preconceitos e ideias preconcebidas, né, aqui em São Paulo. Uma coisa muito recorrente nas mulheres bolivianas é que os médicos falam que elas têm um corpo pequeno, que são muito pequenas para o bebê que elas têm, que não podem ter parto normal, que vai ter que ser cesárea. E as mulheres bolivianas, no mínimo, creio que os bebês pesam de 4 quilos para arriba. Não? Minha filha também nasceu com 4 quilos, digamos. E também eu lembro que na primeira consulta já queriam agendar a cesárea comigo. Então, esse é um choque muito forte. Ou seja, você está indo falar que está grávida e eles já querem pôr no calendário uma data para você. Então, esse é um choque cultural muito forte, porque para a maioria, eu acho, das mulheres na Bolívia, o parto normal
es como algo muy querido. En el contexto rural, não é bem visto que uma mulher tenha cesárea que abra no corpo dela, né? É mal visto pela comunidade, por diferentes motivos, não? Agora, na cidade, tem uma coisa eu diria, dessa globalização, não? Então, o tema da cesárea seria para as mulheres que têm universidade, formação acadêmica, elas querem fazer cesárea, porque isso seria o apropriado para alguém que fez faculdade. E é uma informação que chega de fora, não? E seria coisa de pobre, de campesino, como termo pejorativo, ter um parto normal, não? Então, vocês vão encontrar mulheres bolivianas que vão falar, não quero parto normal, eu quero uma cesárea, e são situações diversas, não? Porque a globalização também vai chegando. E também na Bolívia e em Peru, em Equador, se tem tido, não, uma persecução com as parteiras, com as práticas tradicionais. E só estes últimos anos, não, especialmente parteiras, estão conseguindo articular-se e visibilizar o tema, não, incluso nas comunidades indígenas também. Porque se fala que falam das parteiras em Bolívia? Falam que você vai morrer, não, se tem uma parteira. Como se o parto no hospital fora totalmente seguro, quando sabemos que um parto no hospital tem muito risco de infecções, né? Então, estou falando isso para que saibam também que na Bolívia também tem essa disputa, não? Como de la medicina, la biomedicina querendo imponer práticas sobre um contexto cultural que não condiz com isso, não? Então, é muito comum, por exemplo, na minha cidade, que as mulheres tenham o parto sozinhas, não? O mais comum é essa corda amarrar em uma viga e você tem sozinho, não? Porque nos hospitais, digamos que se tem, a violência obstétrica é muito grande, porque ainda tem muito racismo, ainda tem muita discriminação, por mais que tenhamos 14 anos de um processo, não, de um país plurinacional, isso ainda é algo que se está transformando, não? Então, as mulheres, quando estão aqui em São Paulo, já chegam, primeiro difícil fazer o pré-natal, muitas vão esperar a que o bebê, não sei, esteja quase coroando para correr ao hospital, com medo de que lhe façam uma cesárea. Aí, muitas mulheres se queixam, não? Que em Bolívia se usa muito emplastos, não? Que se faz com, não sei, com folha de coca mastigada, pode fazer com ovo, com quinoa, e você aplica. Então, quando elas vão fazer consultas, levam duras dos médicos, levam duras das enfermeiras, tem muito preconceito, né? Um tema muito forte também é o tema das práticas, não? No altiplano não hace tanto calor como aqui, você não precisa tomar tantas vezes banho, aqui você precisa, para essas mulheres que estão em condições precarizadas, não sempre vão ter acesso a um chuveiro, ou água quente, ou tem um ritmo de trabalho que o tempo que o dono da oficina dá para ir e voltar na consulta, não dá tempo para ela tomar banho, para ir na consulta, não? Então, tem uma discriminação e uma xenofobia, não somente com raça, sino também com classe, não? Porque quem vai sofrer todos esses tipos de violência são pessoas que estão em condições precarizadas, não? Que já não têm acesso a várias coisas, como, não sei, água, que seria algo básico que todo mundo deveria ter. E na cidade de São Paulo, há muitos brasileiros que não têm acesso à água, não? Em bairros, favelas, não tem água. E muitos dessa comunidade boliviana estão nesses lugares também, não? Então, eu acho que isso, Pamela, em Bolívia também, digamos, as mulheres têm medo da cesárea, em São Paulo tem medo da cesárea. Aí chegam no hospital para dar à luz, muitas vezes não deixam entrar o acompanhante, e uno como imigrante, como permanentemente você sofre vários tipos de discriminação, desde sutis a grotescos, tem medo de brigar, porque además está a saúde de tu filho, não?
desse filho que vai nascer já com as mulheres brasileiras, já essa violência obstétrica, não, de dizer, tu filho vai morrer se você não faz. Então, com as mulheres imigrantes muito mais forte, de antes, eu lembro, faz uns 4 ou 5 anos, se tinha, não, falavam que dentro do hospital os brasileiros roubavam as crianças bolivianas, não? Então, era como algo que se iba falando na comunidade para não ir a dar à luz nos hospitais. Então, muitas mulheres terminavam indo à Bolívia, não? A dar à luz para não ter aqui os bebês. Não sei, dentro do hospital aí, não sei, o tema de la roupa. Olha, eu estou com uma blusa, o marido fala que eu exagero, mas eu gosto de abrigar-me. Eu não consigo não abrigar-me, porque na cultura andina o frio não pode entrar no seu corpo. Não é algo racional, digamos, para mim. Então, eu sempre vou estar tomando chás quentes, sempre vou estar abrigando-me, nunca deixando que meu pé fique frio, porque senão o frio entra em meu útero, e isso me dá cólicas. Não? Então, essas práticas e saberes, é importante que vocês também tenham claro que não são assim, conscientes, que as mulheres não vão a falar delas como eu estou falando, explicando, não são coisas que já estão integradas em elas. E é bom saber que existem essas práticas, muitas vezes as mulheres las fazem e não sabem o que estão fazendo. Não, eu estou fazendo uma pesquisa agora de campo, não, sobre práticas, justamente sobre estes temas com mulheres quechuas na cidade de São Paulo. E é isso, não? Vou entrevistando as mulheres e muitas delas acham que não replicam práticas e saberes, mas quando elas vão relatando as coisas que elas fazem na gravidez, fizeram no parto, no pós-parto, estão fazendo várias práticas. Não? O tema das sopas, o tema dos chás, o tema de abrigar-se, o tema de, não sei, de várias coisas pequenas, que elas não... Antes da entrevista, elas me disseram, olha, eu sim, minha mãe é quechua, mas eu não faço nada da cultura, mas quando vou entrevistando elas efetivamente vão fazendo várias práticas. Não, acho que isso é importante de saber, pero que hay uma coisa bem em comum, não? Que bolivianas, peruanas, quechuas van a tener em comum que não querem a cesárea, que querem a placenta, por exemplo. ¿No? Aquí en São Paulo no era común entregar la placenta. Hasta que las mujeres indígenas, especialmente, ¿no? Bolivianas, comenzaron a pedir. Nuestro colectivo igual comenzó, ¿no? Algunas conversaciones. El Hospital de la Beneficencia Portuguesa ya hacía eso por su cuenta, por ejemplo, ¿no? Que nos fuimos a hacer una oficina ahí. Entonces, porque tem um rito, você vai enterrar essa placenta, ou você vai queimar, não? Ou você vai ver o futuro dessa criança, porque aqui em São Paulo tem jatiris, aimaras, não? E quechuas, não? Tem bastante jatiris, então eles vão fazer alguma coisa também para a boa sorte desse bebê, né? Então, eu acho que é complicado, a vezes, falar dessas práticas interculturais, porque São Paulo é uma cidade com muita diversidade. Eu entendo que as pessoas que trabalham em los equipamentos públicos, é difícil que sepam todas essas especificidades, mas é importante, acho, saber lidar com o diferente, não estranhar de uma forma violenta, senão estar aberto, não, a perguntar a essa mulher, o que você gostaria de fazer? Para você está bem isto, ou você esperava outra coisa? E tentar conciliar, não, com o que é possível dentro dos hospitais, porque as casas de parto, inclusive para as mulheres imigrantes, não são acessíveis. Não são acessíveis, e eu entendo super bem, e sempre falo, não, que eu sei que querem fechar as casas de parto, então as casas de parto têm que ser como muito cuidadosos e rigorosos com o procedimento. E isso é o que impede que mulheres imigrantes possam acceder, porque a maioria não tem todas as visitas ao pré-natal. Aí a maioria não consegue fazer exames, não, porque no SUS, que está sendo sucateado cada vez mais, demora mais tempo para fazer os exames. E as casas de parto também poucas pessoas sabem, não?
a maioria das mulheres migrantes nem sabia que existiam casas de parto, não? Então, o coletivo faz muito trabalho para tentar divulgar, para conscientizar as mulheres que façam o pré-natal, que não tenham medo. Não? E nós outras tentamos também, sempre que podemos, dar oficinas para dar ferramentas a esses trabalhadores, doulas também, para poder lidiar, não, com estas práticas. Mas eu acho que o principal é ter empatia, não, por el outro. Entender que o que eu acredito que tem que ser é na minha cultura. Em outra cultura pode ser totalmente diferente. E não posso querer impor o que eu acho que é. Porque a biomedicina faz isso, ela impõe. Porque ela tem uma relação de poder que pode impor. E as mulheres migrantes e refugiadas, não? Inclusive com mulheres brasileiras nos equipamentos públicos, com mulheres brasileiras que são ou enfermeiras ou médicas, igual tem uma situação de poder aí. Porque há querer imponer, não, o que eu acredito que tem que fazer. Então, as mulheres não les deixam tomar água, não les deixam caminhar, não les deixam cambiar de posição, coisas que já se fala aqui, não? Pelo menos em São Paulo, por um parto respeitado, por um parto seguro, um parto humanizado, que já é difícil para uma mulher brasileira conseguir. Então, por um imigrante, muito mais, porque parece que, por sermos imigrantes, temos que aceitar qualquer maltrato, qualquer discriminação, e temos que estar agradecidas de ter algum tipo de atendimento, não? Então, também, isso que eu falava para vocês, pode passar de slide, não ter um imaginário folclórico sobre os migrantes, porque também você vai fazer um parto e você vai imaginar que essa mulher vai querer a placenta, vai querer cambiar de posição, talvez ela não vai querer isso. Talvez ela vai ter parto deitada e vai ser como qualquer parto, não, que é conduzido, digamos. Então, também acho que é importante como não romantizar sobre as mulheres migrantes, porque a experiência de migração é diferente para cada uma. Quando as mulheres migrantes têm uma rede que apoia elas são mais, lutam mais, não, por esse parto que querem, não? Agora, quando estão assim sozinhas, o único que querem é ir, dar a luz, não querem nem gritar, porque uma coisa que se fala muito dentro da comunidade boliviana, você não pode gritar, porque se você grita, vão maltratar você, não? Então, a maioria tenta não gritar, não? Alguns não conseguem, mas a maioria tenta não gritar para não ser discriminada e não falar nada. Ou seja, porque o que já se fala na comunidade, você vai no hospital e passa desapercebida. Assim, não fala nada, não reclama nada, fica quieta, não importa o que faça. Assim você não sofre mais discriminação e maltrato, não? Então, já tem, não, dentro da comunidade boliviana, especialmente, não, alguns recaudos que as mulheres que já passaram pelos hospitais já falam para as mulheres. Não? E é triste isso, não? Você saber que vai dar a luz e que não pode reclamar, não pode falar nada, porque tem medo de que façam algo com você ou com teu filho, não? E dentro desse contexto, se vão apagando as práticas e os saberes culturais, porque aí o temor de ser discriminada vai fazer que estas mulheres terminem aculturando-se. Não, o ideal para mim, não, como ativista, não sei, eu entendo que a cultura vai adaptando-se crescentemente, não? E que o mais interessante das culturas vai ir se transmitindo, não? Porque há práticas culturais que não são interessantes, mas o aculturamento já é apagar. Então, você está aqui, você já é brasileira, você tem que fazer tudo como nós fazemos. E isso é bem conflitivo, né? É bem conflitivo. Pode passar o slide? Aqui vão ver essas fotos que tem as mulheres. Então, se vocês veem, as mulheres não estão tirando a roupa, não? As mulheres, depois de parir, não tomamos banho. E é uma queixa muito grande, não? Porque você dá a luz e já você está sendo enfiada no chuveiro. Nem perguntam se você já está tomando banho. E para nós, o corpo está aberto. Não? O corpo está aberto e depois de umas 24 horas você vai tomar um banho com água morna, com algumas plantas medicinais, não? Que as mais
consiguen trazer, ou na Coimbra, ou na Plaza Cantuta, conseguem. Você vai usar camomila, vai usar ruda, principalmente, não? Não se vai usar eucalipto, e vão tomar esse banho, as mulheres, ou os bebês também, ou seja, nasceu já se enfiando na bacia, você nem pergunta, né? É assim como muito chocante, não? O movimento pelo parto humanizado aqui em São Paulo faz muita coisa, e ainda assim, o avanço não é tão rápido como nos gostaria, né? Então, acho que é isso, não? Para nós é bem difícil também falar em resgatar e preservar nossas práticas. É um lugar que constantemente nos hostiliza e nos obriga a apagar nossa cultura, já seja por violência religiosa, já seja por xenofobia, já seja por discriminação, não? Aqui tem uma foto que a mim me encanta, que vocês veem que são os pés da mãe e está a bebê deitada. Não dá para ver bem, mas o pé da mãe estaria como sujo, digamos, não? Então, aqui em Brasil, tem um conceito diferente de limpeza e sujeira, ou São Paulo. Vou falar de São Paulo, porque não conheço todo o Brasil. E então, aqui é como, todo tem que cheirar cândida, eu sempre falo, não? Se não está cheirando cândida, não está limpo, que é diferente para nós, não? Porque se você mora em um lugar onde não tem água, então, o padrão de limpeza vai ser muito diferente, né? Não? Então, esse é um tema que é bem sensível, porque já vão a discriminar essa mulher, não? Porque talvez tenha algum cheiro, especialmente se é uma migrante rural, e não vai usar perfumes ou desodorantes. Não é algo que usemos muito, não? Eu mesma comecei a usar, creio, aqui desodorante, porque Cochabamba você nem transpira, né? Então, que é super seco, que é bem úmido, é diferente, não? Então, há uma tipo persecução por el tema de limpeza com as mulheres, e eu acho que é um tema de não somente de higiene, sino também de valores, não? Em relação a lo que seria ser limpio ou não. Porque hay esa compulsión, porque todo está cheirando a cándida, de un lado, eu diria. Del outro lado, se pode dizer, mas está com, será, com pouco, em terra, não limpa direito. Bom, é uma negociação. É uma negociação porque não é tão fácil mudar hábitos. Não é tão fácil você chegar e entender que você pode usar a água à vontade, se é que tem acesso. Não, então, eu acho que há uma série de choques culturais que são bem complicados, e especialmente não há espaços, não, para as mulheres ser acolhidas, porque eu estou falando principalmente de mulheres imigrantes que trabalham em oficinas de costura, não? De mulheres que já estão vulneradas de várias formas, trabalham muito. Então, fim de semana elas vão estar limpando a casa, dificilmente vão conseguir encontrar grupos de acolhimento, querem passar invisibilizadas para não ser hostilizadas nos bairros, não, por la discriminação. Então, é difícil pensar em conceber, gestar e parir em um território que não é teu, quando você é pobre, quando você é racializada, quando você sofre discriminação e xenofobia. Não, desculpa, o trem passando. Não, acho que pode passar. O tema de los chás, das infusões, é um tema, não? Porque aqui as plantas são totalmente diferentes. Então, eu mesmo estou aprendendo a conhecer as plantas medicinais que se utilizam, que são acessíveis aqui. Porque são diferentes, não? Ruda tem, não? A camomila, há algumas coisas específicas que tem, mas não todas, não? Então, isso é como complicado também, porque você acha que não pode exercer certas práticas porque não tem todo o que precisa, não? Então, eu acho que para finalizar, como deixar algumas coisas claves. Primeiro, não romantizar sobre as mulheres migrantes, somos diversas.
¿no? De diferentes tipos de migración. Estar aberto a entender qué es lo que necesita esa mujer, qué es lo que ela quer, não? Tentar ouvir mais que só falar para ela o que ela tem que fazer, tentar ouvir o que ela quer, o que ela deseja, ser empática, não julgar ela, não? Porque todo o tempo as migrantes, uma coisa que coincidimos quando conversamos, que todo o tempo estamos sendo julgadas, porque parece que todo o tempo estamos fazendo tudo errado, porque não é o jeito que deveria ser fazer, que fazem aqui. Não? Então, não sei se abarquei tudo o que vocês queriam saber, mas eu queria como dar uma visão de coisas que acho que são importantes que vocês saibam. Caso se encontrem com uma mulher imigrante, grávida, que precise de apoio, vocês tenham, por lo menos, mais conhecimento para saber como lidar, como contornar situações que podem acontecer. Então, acho que era isso. Agora a Cláudia, ela pode falar um pouco sobre o assunto, se quiser, falar um pouco da sua experiência também. Então, boa noite a todas. Giovana, muito bom ver você. Fazia tempo que a gente não se via, né? E pessoalmente já faz o tempo da pandemia praticamente, né? Os 2 anos, muito bom ver você e te ouvir. Então, é uma alegria ouvir você falando. E então, assim, eu não sei muito bem o que vocês esperam que eu comente, mas vou contar um pouco, talvez, pensando por que vocês me chamaram para estar aqui nessa discussão. Eu sou professora do curso de obstetrícia da USP, e antes disso eu sempre trabalhei na saúde e com saúde da mulher, e trabalhei muitos anos no Hospital Maternidade de São Paulo, e aí a Giovana me falando, eu vou lembrando do que eu vivi no hospital, e também foi o que me levou também a estar estudando um pouco a saúde das mulheres imigrantes posteriormente. Me lembro de que, por exemplo, quando eu acompanhei na década de 90, quando o hospital começou a receber mulheres imigrantes, e principalmente mulheres bolivianas, e a dificuldade que era para os profissionais lidarem com as mulheres, né, lidarem com todas as mulheres, especialmente com as mulheres bolivianas, porque desconheciam o idioma e tentavam falar em espanhol. Então, quando a Giovana fala, olha, as mulheres bolivianas que vêm para o Brasil, muitas delas falam quechua, falam aimara, não necessariamente espanhol. Então, já tinha uma barreira de comunicação que se instalava. E o que se colocava muito claramente era que, num país da cesárea, as mulheres bolivianas, elas queriam o parto normal, elas queriam o parto normal e elas não queriam cesárea. E, num país da cesárea, isso já levava os profissionais de saúde a ficarem com o pé atrás. Bom, o tempo passou e eu deixei de trabalhar nesse hospital, e, enfim, quando eu fui para a USP e comecei a discutir este tema e esta questão, e aí eu voltei para o hospital para uma pesquisa com aluno de iniciação científica, e aí o que a Giovana traz era muito do que aparecia, o estudo era feito com profissionais de saúde, então eu estou olhando de um outro lugar, né, que é o lugar do trabalho com profissionais de saúde. E, assim, os exemplos que a Giovana traz é o que os profissionais de saúde falavam. E, para a gente ficava bastante assustado, porque é um hospital onde 20% dos partos são de mulheres de outras nacionalidades, que não a brasileira. Então, é um hospital em que trabalhar com mulheres de outras nacionalidades, isso é uma coisa comum do cotidiano do serviço do hospital. Eles até têm orientações bilíngues no hospital. Mas por quê? Porque isso foi uma diretriz da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Estadual? Não. Foi uma iniciativa do próprio hospital
porque lida com essa questão no seu cotidiano. Então, isso já mostra que havia e ainda há, infelizmente, uma ausência de diretrizes para atenção às mulheres imigrantes, às mulheres de outras nacionalidades. É como se todas as mulheres fossem brasileiras nos serviços de saúde. Então, há essa ausência de diretrizes. E eu acho que assim, as dificuldades, a falta de uma sensibilidade para poder atender as pessoas numa perspectiva culturalmente sensível. Então, a questão da higiene. A higiene ela é diferente de grupo para grupo. A noção de higiene, o que a gente considera como um corpo higienizado, um corpo limpo, é diferente de cultura para cultura. E isso era muito presente na fala dos profissionais de saúde, né? A dificuldade de lidar com uma higiene diferente da sua. Porque a perspectiva não é uma higiene diferente da minha. A perspectiva elas não têm higiene. É isso, é diferente, né? Na hora da assistência ao parto, propriamente dito, tem um relato nesse estudo, nessa pesquisa, de que uma assistente social contou que uma moça boliviana, ela foi separada do bebê, porque ao invés de ficar no alojamento conjunto, né, ao invés de ficar a mãe e o bebê, essa mulher foi separada do seu bebê, porque eles consideravam que ela queria fazer algum mal para o bebê, o comportamento dela oferecia risco para o bebê. Por quê? Porque na hora do parto, ela queria colocar o neném, era para o grupo dela, de onde ela veio, um costume colocar o bebê num cesto, alguma coisa, um cesto que vai colocar o bebê. E ela não sabia, cadê o cesto? Ela viu o cesto e puxou, porque ela queria pôr o bebê nesse cesto. E eles achavam que ela queria jogar o neném no lixo. Então, ninguém foi capaz de se aproximar dessa mulher e escutar a mulher para saber por que ela quis colocar o bebê naquele recipiente, naquele local. Ela não queria jogar o bebê dela no lixo, ela queria proteger o bebê e colocar o bebê num cesto. Ela achou que aquele era o cesto. E ela foi separada do bebê, né? E ficou o final de semana todo separado do bebê, com risco, inclusive, de ter alguma outra atitude mais pior ainda, né? Deles considerarem que ela não podia ficar com a criança porque oferecia risco para a criança. Então, sim, alguém está falando que é uma tristeza. Depois, mais tarde, acompanhando estágio no curso de obstetrícia, junto com as professoras que realizam atendimento em sala de parto, eu me lembro de uma situação, eu estava presente, em que a gente insistia para a mulher tomar água, para ela tomar líquido, estava muito quente, a gente queria que ela tomasse, achava que essa era uma ação humanizada, oferecer líquido para ela, só que era um líquido frio, era suco ou água gelada, e a gente insistindo, e as pessoas insistindo, e o pessoal da enfermagem que entrava no quarto insistia, as alunas ofereciam, e ela assustada, né? Até que eu falei, então, mas por que você não quer tomar, né? Não quer tomar, tudo bem, por que não quer? E ela dizia que ela não podia tomar nada frio. Ela conseguiu dizer que ela não podia tomar nada frio, porque ela achava, tomar coisas frias durante o trabalho de parto pode provocar uma reação que o que eu entendi foi que o sangue podia coalhar. Ela achava que o sangue podia coalhar, então endurecer e ela correria risco, né? Ela podia até morrer. Então, para ela era muito difícil. E nesse momento, nesse momento em que é um momento tão sensível, a gente estava cometendo uma violência com ela. Né? É uma violência obstétrica, porque se a gente não tivesse parado para ouvir, a gente ia continuar insistindo e oferecendo esse líquido para ela o tempo todo. Ainda bem que conseguimos parar para ouvir e entender que para ela isso fazia mal. Foi uma conquista para a gente, que as mulheres pudessem receber líquido, se hidratar com líquido se hidratar, se alimentar durante o trabalho de parto. Isso para a gente é uma conquista. Foi com muita luta que a gente conseguiu isso. Mas para aquela mulher era ruim, fazia mal para ela. Então, são alguns exemplos de situações do cotidiano dos serviços de saúde, que se a gente não tiver uma disposição a oferecer uma atenção culturalmente sensível, a gente, na melhor das boas intenções, vai cometer violência obstétrica.
Isso, nós estamos falando de um serviço onde 20% dos partos são partos de mulheres de outras nacionalidades. As bolivianas, as mulheres bolivianas, que, como a Giovana falou, é um grupo diverso, você não pode pensar, mulher boliviana são todas iguais, é um grupo que tem mulheres com origens diferentes, mas elas são 85% do grupo de mulheres de outras nacionalidades daquele serviço. Então, é preciso ouvir, é preciso escutar, ser sensível. Mas e o que acontece com as mulheres que são chinesas, que é o segundo maior grupo? A gente desconhece as práticas e cuidados na atenção ao parto desses grupos que vêm para o Brasil. As mulheres sírias, por exemplo, que agora deu uma parada, a gente tem recebido menos mulheres sírias, mas as mulheres sírias, elas usam hijab, elas têm que ficar com os cabelos, elas não podem mostrar os cabelos, muitas delas, e como é que fica? Preferencialmente, elas querem ser atendidas por mulheres e não por homens, e como fica no serviço de saúde, quando elas são atendidas por homens, quando elas têm que vestir a camisola, ficam com o cabelo exposto, e no máximo colocam aquela touca, mas na hora, se vai para o centro obstétrico, por exemplo, que coloca a touca que tampa os cabelos, mas elas não podem expor o cabelo delas para outras pessoas. Então, todo um cuidado que a gente precisa ter, poder fazer um esforço de aproximação, e claro que a gente não vai conseguir mudar o serviço totalmente, essa é a nossa meta, que todo mundo possa ser atendido e respeitado de acordo com seus valores culturais, com as práticas, com respeito às práticas de parto e nascimento da sua cultura, mas que a gente possa desenvolver uma assistência culturalmente sensível. A gente tem essa disposição de que a assistência seja culturalmente sensível. Então, a Giovana foi falando, eu fui lembrando das situações, porque dessas situações de contato com profissionais, do que a gente vive no campo, e é um desafio muito grande. Claro que tem cidades em que a presença de mulheres de outras nacionalidades ela é mais comum, outras menos, mas nós temos mulheres de outras nacionalidades em todo o país, em todo o território nacional. Em alguns lugares a gente tem mais, e é preciso ter um olhar e um cuidado na atenção. E só uma outra coisa que eu queria comentar, que a Giovana falou de devolver a placenta, eu não sei se você sabe, Giovana, mas em São Paulo foi feito, vocês estavam falando de que receberam mulheres indígenas na semana passada, em São Paulo, no começo dos anos 2000, a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo foi feita uma resolução para devolução da placenta para mulheres indígenas. Então, os hospitais, que eram hospitais que mais comumente recebiam mulheres indígenas, eles foram orientados para devolver a placenta, acondicionar a placenta num recipiente de isopor para devolver, e, inclusive, para oferecer uma dieta, uma alimentação para a mulher indígena, que é a alimentação recomendada por aquele grupo de mulheres indígenas Guarani e Tupi-Guarani. Então, isso foi no começo dos anos 2000 que foi feito, e isso espero que ainda esteja acontecendo, né? Porque quando eu fui para a USP, isso estava acontecendo, era devolvido para que as mulheres pudessem levar a placenta para sua aldeia e fazer o ritual que é feito na placenta, com a placenta, e isso teve o que a gente tinha de informação, que depois que isso foi feito, que era um ritual de enterrar a placenta no território, né, no território indígena, isso repercutiu dentro da comunidade, das comunidades, de uma maneira impressionante, no sentido de que, ao enterrar a placenta, aquela criança, que mesmo que nasceu fora da aldeia, ela acaba sendo entendida como e recebida como uma criança da aldeia, a mãe que recebeu a nutrição, os alimentos que aquela comunidade acha adequado, se sentia mais nutrida, inclusive para cuidar do seu bebê, né, para poder nutrir seu bebê depois. Então, olha a dimensão, a repercussão dessas ações que são pequenas, né? Se a gente for pensar no serviço de saúde, não são grandes ações, são ações pequenas, mas que vão impactar a vida das pessoas e impactar positivamente a vida das pessoas, e das mulheres, das crianças e da comunidade que foi atendida nesse serviço de saúde.
Então, é isso, eu acho que é um alerta para que a gente tenha esse cuidado culturalmente sensível. Temos poucos avanços no que diz respeito a políticas públicas. São Paulo tem uma política municipal para a população imigrante, uma política que foi aprovada no governo quando o Fernando Haddad era prefeito, mas, assim, foi aprovado e logo depois mudou a prefeitura, então isso ser traduzido, a gente tem uma lei que protege, né, que tem algumas diretrizes, mas até isso ser transformado em ação, com o desmonte dos equipamentos públicos que nós vemos em todos os lugares, a gente não teve, acho que a Giovana pode falar bem melhor do que eu, até que ponto o que está disposto na política municipal para a população imigrante foi transformado em ação. Mas acho que é um desafio também, que a gente tenha diretrizes dentro da política pública de atenção à saúde das mulheres, que a gente tenha diretrizes voltadas para a população imigrante. Não dá para pensar que a atenção à saúde da mulher é feita para as mulheres, pensando que todas as mulheres são nacionais, né? Todas as mulheres são brasileiras. Então, a gente precisa avançar. E eu sei que eu já estou falando bastante, mas para vocês terem uma ideia, vejam só, essa ideia de que a impressão que dá de que nas políticas públicas elas são feitas para mulheres nacionais, como se todas fossem brasileiras, vejam só, a declaração de nascido vivo, então tem uma declaração de nascido vivo, nasceu a criança, tem que preencher essa DNV. A declaração de nascido vivo, até 2011, ela não tinha um campo para se colocar a nacionalidade da mãe. Então, alguns serviços, por uma liberalidade sua, em alguns hospitais, no campo que era naturalidade, escreviam a nacionalidade da mãe. É como se não existisse outra nacionalidade no Brasil. Então, só em 2011 é que na declaração de nascidos vivos, no campo naturalidade, o campo 20, está embaixo, entre parênteses, pequenininho escrito, né? Alguma coisa tipo, se de outro país, colocar o nome do outro país. Então, admite que existem pessoas que não nasceram no Brasil, de outras nacionalidades. Vejam, nós estamos em 2021, faz só 10 anos isso. Faz só 10 anos. Então, por que é importante? Porque dá visibilidade. Então, quando a nacionalidade da mãe ela começou a ser colocada na declaração de nascidos vivos, porque a gente já sabia que existem muitas mulheres de outras nacionalidades em São Paulo, por exemplo, pode ser constatado pelos dados. Né? O dado pelo dado não serve para nada, mas quando a gente olha o dado, isso pode ajudar a gente a pensar nas políticas públicas, né? Dar visibilidade. Dá tanta visibilidade que agora a gente sabe que cerca de 3% dos partos no município de São Paulo são de mulheres de outras nacionalidades. Então, não é possível que a gente não tenha... esses dados mostram que não é possível que a gente continue sem ter diretrizes para pensar em como atender adequadamente, eticamente e de uma maneira culturalmente sensível essas mulheres que buscam os serviços de saúde. É isso. Eu vou fazer uma rodada de perguntas, mas para isso eu vou pedir para a Lari parar de gravar, por favor.